Título: A psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher. Subtítulo: 1. O homossexualismo nas mulheres, que certamente não é menos comum que nos homens, embora muito menos manifesto, não só tem sido ignorado pela lei, mas também negligenciado pela pesquisa psicanalítica. A narração de um caso isolado não muito marcante em categoria no qual foi possível determinar sua origem e desenvolvimento na mente com uma segurança completa e quase sem lacunas pode, assim, reivindicar certa atenção. Se essa apresentação do caso fornece apenas os contornos mais gerais dos diversos fatos correlacionados e das conclusões obtidas de um estudo do caso, suprimindo ao mesmo tempo todos os pormenores característicos sobre os quais se funda a interpretação. Essa limitação pode ser facilmente explicada pela descrição médica necessária à discussão de um caso recente. Uma bela e inteligente jovem de 18 anos, pertencente a uma família de boa posição, despertara desprazer e preocupação em seus pais pela devotada adoração com que perseguia certa dama da sociedade, cerca de 10 anos mais velha que ela própria. Os pais asseguravam que, a despeito de seu nome eminente, essa senhora não era mais que uma cocote. Era bem conhecido, diziam, que vivia com uma amiga, uma mulher casada com que tinha relações íntimas, ao mesmo tempo que mantinha casos promíscuos com certo número de homens. A moça não desmentia esses relatos maldosos, mas sequer permitia-lhes interferir em sua adoração da dama, embora de modo algum lhe faltasse certo senso de decência e propriedade. Nem as proibições nem a vigilância impediam a jovem de aproveitar todas as suas raras oportunidades de encontrar-se com a bem-amada, de verificar todos os seus hábitos, de esperar por ela durante horas diante de sua porta ou numa parada de bonde, de mandar-lhe presentes ou flores e assim por diante. Era evidente que esse interesse único havia engoifado todos os outros na mente da jovem. Não se preocupava mais com os estudos, não se interessava por funções sociais ou prazeres de moça e mantinha relações apenas com algumas amigas que podiam auxiliá-la na questão ou servir-lhe de confidentes. Os pais não podiam dizer a que ponto a filha havia chegado em suas relações com a discutível senhora, se os limites da admiração devotada já haviam ou não sido ultrapassados. Jamais tinha observado na filha qualquer interesse em moços, nem prazer em seus galanteios, ao passo que, por outro lado, se achavam seguros de sua presente ligação a uma mulher constituir apenas a sequência, em grau mais acentuado, de um sentimento que em anos recentes
demonstrara por outros membros de seu próprio sexo, sentimento que já despertara suspeita e a ira do pai. Dois pormenores em seu comportamento, estando um em aparente contraste com o outro, mas especialmente agastavam os pais. De um lado, não tinha escrúpulos quanto a aparecer nas ruas mais frequentadas em companhia de sua indesejável amiga. Então, sendo bastante negligenciada quanto à própria reputação, de resto não desprezava nenhum meio de embuste, desculpas e mentiras que possibilitassem seus encontros com a amiga e os acobertassem. Assim mostrava-se demasiado franca sob um dos aspectos e noutros cheia de embustes. Um dia ocorreu de fato, como mais cedo ou mais tarde seria inevitável nas circunstâncias, o pai encontrar a filha em companhia da senhora acerca de quem chegara a conhecer. Passou por elas de olhar irado, prenunciando nada de bom. Subitamente a jovem saiu correndo e arremeteu-se em direção ao muro, saltando para o lado de um corte que dava para a linha ferroviária suburbana ali perto. Pagou essa tentativa indiscutivelmente séria de suicídio com um tempo considerável deitada de costas na cama. Embora afortunadamente fossem poucos os danos permanentes causados, após a recuperação descobriu ser mais fácil que antes conseguir o que queria. Os pais não ousaram opor-se-lhe com tanta determinação, e a senhora, que até então recebera friamente seus avanços, comoveu-se com prova tão inequívoca de séria paixão e começou a tratá-la de maneira mais amistosa. Aproximadamente 6 meses após o episódio, os pais buscaram orientação médica e confiaram ao médico a tarefa de reconduzir sua filha a um estado normal de espírito. A tentativa de suicídio da jovem evidentemente lhes tinha mostrado que fortes medidas disciplinares em casa eram impotentes para vencer esse seu distúrbio. Antes de prosseguir, será, porém, desejável considerar separadamente as atitudes do pai e da mãe perante o assunto. O pai, um homem sério e conceituado, no fundo, de coração muito terno, porém até certo ponto tinha aliado de si os filhos com a rigidez que adotara para com eles. Seu tratamento com a filha única era demasiadamente influenciado pela consideração que tinha pela mulher. Quando soubera pela primeira vez das tendências homossexuais da filha, ficara enfurecido e tentara suprimi-las com ameaças. Naquela ocasião, talvez, hesitava entre opiniões diferentes, embora do mesmo modo aflitivas, encarando a filha como viciosa ou degenerada ou mentalmente perturbada. Sequer após a tentativa de suicídio não lograra a eloquente resignação demonstrada por um de nossos colegas médicos, que observou de uma irregularidade semelhante em sua própria família. Bem,
é apenas uma infelicidade como qualquer outra. Havia algo no homossexualismo da filha que lhe despertava mais profunda amargura e estava determinado a combatê-lo por todos os meios em seu poder. A pouca estima em que a psicanálise geralmente é tida em Viena não impediu que se voltasse a ela em busca de auxílio. Falhasse essa solução, ele ainda tinha de reserva sua mais forte medida defensiva. Um casamento rápido deveria despertar os instintos naturais da moça e abafar suas tendências inaturais. A atitude da mãe para com a jovem não era tão fácil de compreender. Ela era uma mulher jovem, evidentemente pouco disposta a abandonar seus próprios direitos à atração. Claro era o fato global de ela não tomar o enamoramento da filha tão tragicamente como o pai, e tampouco se enfurecia com ele. Havia mesmo, por certo tempo, desfrutado da confiança da filha relativamente à paixão dela. Sua oposição a ela parecia ter sido, sobretudo, despertada pela danosa publicidade com que a moça demonstrava seus sentimentos. Ela própria sofrera durante alguns anos de problemas neuróticos e gozava de grande consideração por parte do marido. Tratava os filhos de modo inteiramente diferente, sendo decididamente áspera com a filha e de excessiva indulgência com os 3 filhos, dos quais o mais novo nascera após longo intervalo e não contava então ainda 3 anos de idade. Não era fácil apurar algo de mais definido a respeito do seu caráter, porque, por motivos que posteriormente se tornarão inteligíveis, a paciente era sempre reservada no que dizia sobre a mãe, ao passo que, em relação ao pai, nada disso acontecia. Para um médico que fosse empreender o tratamento psicanalítico da jovem, havia muitos fundamentos para desconfiança. A situação que devia tratar não era a que a análise exige, na qual somente ela pode demonstrar sua eficácia. Sabe-se bem que a situação ideal para análise é a circunstância de alguém que, sob outros aspectos, é o seu próprio senhor, estar no momento sofrendo de um conflito interno que é incapaz de resolver sozinho, assim leva seu problema ao analista e lhe pede auxílio. O médico então trabalha de mãos dadas com uma das partes da personalidade patologicamente dividida contra a outra parte do conflito. Qualquer situação que dessa difira é, em maior ou menor grau, desfavorável para a psicanálise e acrescenta novas dificuldades às internas já presentes. Situações como as de um proprietário em perspectiva que ordena a um arquiteto construir-lhe uma vivenda de acordo com seus próprios gostos e exigências, ou de doador piedoso que comissiona um artista para pintar um quadro sacro, em cujo canto deve haver um seu retrato em adoração.
tais são, no fundo, incompatíveis com as condições necessárias à psicanálise. Assim, acontece constantemente que o marido instrua o médico do seguinte modo: minha esposa sofre dos nervos e por isso dá-se muito mal comigo. Por favor, cure-a a fim de podermos levar novamente uma vida conjugal feliz. Com muita frequência, porém, fica provado que a um pedido desses é impossível atender, isto é, o médico não poder expor o resultado para o qual o marido procurou tratamento. Assim que a esposa se liberta de suas inibições neuróticas, põe-se a conseguir uma separação, porque sua neurose era a única condição sob a qual o matrimônio podia ser mantido. Ou então os pais esperam que curem seu filho nervoso e desobediente. Entendem por criança sadia a que nunca cause problemas aos pais e nada lhes dê senão prazer. O médico pode conseguir a cura da criança, mas depois ela faz o que quer, com mais decisão ainda. E a insatisfação dos pais é bem maior que antes. Em suma, não é indiferente que alguém venha à psicanálise por sua própria vontade, ou seja levado a ela quando é ele próprio que deseja mudar, ou apenas os seus parentes que o amam, ou se supõe que o amem. Outros aspectos desfavoráveis no presente caso eram os fatos de a jovem não estar de modo algum doente, não sofria em si de nada, nem se queixava de sua condição, e de a tarefa a cumprir não consistir em solucionar um conflito neurótico, mas em transformar determinada variedade da organização genital da sexualidade em outra. Tal realização, a remoção da inversão genital ou homossexualismo, nunca, pela minha experiência, é matéria fácil. Pelo contrário, só achei possível o êxito em circunstâncias especialmente favoráveis e, assim mesmo, o sucesso consistia essencialmente em facilitar o acesso ao sexo oposto, até então barrado, a uma pessoa restrita ao homossexualismo, restaurando assim suas funções bissexuais plenas. Depois competia a ela escolher se desejava abandonar o caminho que é proibido pela sociedade, e em alguns casos assim procedia. Devemos lembrar-nos de que também a sexualidade normal depende de uma restrição na escolha do objeto. Em geral, empreender a conversão de um homossexual plenamente desenvolvido em um heterossexual não oferece muito maiores perspectivas de sucesso que o inverso, exceto que, por boas e práticas razões, o último caso nunca é tentado. O número de êxitos conseguidos pelo tratamento psicanalítico das diversas formas de homossexualismo que, por casualidade, são múltiplas, na verdade, não é muito notável. Via de regra, o homossexual não é capaz de abandonar o objeto que o abastece de prazer, e não se pode convencê-lo de que, se fizesse a mudança, descobriria em outro objeto o prazer a que renunciou. Se chega a ser tratado, isso se dá principalmente pela pressão de motivos
externos, tais como as desvantagens sociais e os perigos ligados à sua escolha de objetos, e esses componentes do instinto de autoconservação mostram-se fracos demais na luta contra os impulsos sexuais. Então, logo descobrimos seu plano secreto, que é obter do notável fracasso de sua tentativa um sentimento de satisfação por ter feito tudo quanto possível contra a sua anormalidade, com o qual pôde resignar-se agora de consciência tranquila. O caso é um tanto diferente quando a consideração por pais e parentes queridos foi o motivo da sua tentativa de curar-se. Aqui estão realmente presentes impulsos libidinais que podem aplicar energias opostas à escolha homossexual de objeto. Contudo, sua força raramente é suficiente, apenas onde a fixação homossexual ainda não se tornou suficientemente forte ou onde existem consideráveis rudimentos e vestígios de uma escolha heterossexual de objeto, isto é, numa organização ainda oscilante ou definitivamente bissexual, é que se pode efetuar um prognóstico mais favorável para a psicoterapia psicanalítica. Por essa razão, me abstive por completo de oferecer aos pais qualquer perspectiva de realização de seu desejo. Simplesmente lhes disse que estava preparado para estudar cuidadosamente a moça durante algumas semanas ou meses, para então poder julgar em que medida uma continuação da análise teria probabilidade de influenciá-la. Em bom número de casos é fato uma análise incidir em duas fases claramente distinguíveis. Na primeira, o médico consegue do paciente as informações necessárias, familiariza-o com as premissas e os postulados da psicanálise. Ele revela a construção da gênese de seu distúrbio, como essa é deduzida do material trazido à análise. Na segunda fase, o próprio paciente se apossa do material que lhe foi apresentado, trabalha sobre ele, recorda-se do que pode de lembranças aparentemente reprimidas e tenta repetir o resto como se de alguma forma o estivesse vivendo novamente. Pode assim confirmar, suplementar e corrigir as inferências do médico. Só durante esse trabalho que ele experimenta pela vitória sobre as resistências à mudança interior a que visa e adquire para si as convicções que o tomam independente da autoridade do médico. Essas duas fases no curso do tratamento analítico não estão sempre nitidamente separadas uma da outra, o que só pode acontecer quando a resistência obedece a certas condições. Mas sendo assim, pode-se apresentar como analogia as duas etapas de uma viagem. A primeira compreende todos os preparativos necessários, hoje tão complicados e difíceis de efetuar. Antes
de passagem na mão, pode-se finalmente chegar à plataforma e garantir um lugar no trem. Tem-se então direito e a possibilidade de viajar para um país distante, mas, passadas aquelas diligências, ainda não nos encontramos lá. Na verdade, não estamos 1 quilômetro sequer mais próximos de nosso destino. Para que isso aconteça, há que efetuar a própria viagem de uma estação a outra, e essa parte da execução bem pode ser comparada à segunda fase da análise. O curso da análise da atual paciente acompanhou esse modelo de 2 fases, todavia, não foi continuado após o início da segunda. Uma constelação especial da resistência tornou possível, não bastante conseguir uma plena confirmação de minhas construções teóricas e obter uma compreensão interna, insight adequada em linhas gerais da maneira pela qual sua inversão se desenvolverá. Mas antes de relatar as descobertas da análise, devo tratar de alguns pontos que ou já foram aflorados por mim ou despertarão um interesse especial no leitor. Fiz o prognóstico parcial na dependência da extensão em que a jovem lograra satisfazer sua paixão. As informações que obtive durante a análise pareceram favoráveis nesse respeito. Com nenhum dos objetos de sua adoração havia a paciente fruído de algo além de alguns beijos e abraços. Sua castidade genital, se pode usar essa expressão, permanecera intacta. Quanto à demi-mondaine, que despertava sua mais recente e de longe mais intensa emoção, ela sempre a tratara friamente e nunca lhe fora permitido qualquer favor maior do que beijar-lhe a mão. Provavelmente ela transformava a necessidade em virtude quando insistia na pureza de seu amor e em sua repulsão física à ideia de qualquer relação sexual. Mas pode ser que não se achasse inteiramente enganada ao gabar-se de sua maravilhosa bem-amada que, sendo de boa família como era, e forçada à presente situação apenas devido a circunstâncias familiares adversas, havia conservado, a despeito de sua situação atual, muita nobreza de caráter. A dama costumava recomendar à moça, sempre quando se encontravam, que afastasse sua afeição dela e das mulheres em geral, havendo persistentemente rejeitado todos os avanços da jovem até a ocasião da tentativa de suicídio. Um segundo ponto que imediatamente tentei investigar relacionava-se com quaisquer motivos possíveis na própria moça que pudessem servir de base para o tratamento psicanalítico. Ela não procurou enganar-me dizendo sentir alguma necessidade urgente que libertasse de seu homossexualismo. Pelo contrário, disse ser incapaz de imaginar outra maneira de namorar-se, mas acrescentou que, por amor aos pais, auxiliaria honestamente no
esforço terapêutico, de vez que lhe doía muito ser-lhes a causa de tanto pesar. Inicialmente, não pude deixar de considerar essa intenção também como um signo propício, pois não podia imaginar a atitude emocional inconsciente que jazia oculta por trás dela. O que nessa correlação posteriormente veio à luz influenciou decisivamente o curso tomado pela análise e determinou a sua conclusão prematura. Os leitores não versados em psicanálise há muito estarão aguardando uma resposta a duas outras perguntas. Apresentava essa jovem homossexual características físicas claramente pertinentes ao sexo oposto, e o caso provou ser homossexualismo congênito ou adquirido, entre parênteses, desenvolvido posteriormente? Estou ciente da importância que se prende à primeira das perguntas, contudo, não se deve exagerá-la e permitir-lhe que obscureça o fato de características secundárias esporádicas do sexo oposto a miúde estarem presentes em indivíduos normais e de características físicas bem acentuadas do sexo oposto poderem existir em pessoas cuja escolha de objeto não experimentou mudanças no sentido da inversão. Noutras palavras, em ambos os sexos, o grau de hermafroditismo físico é, em grande parte, independente do hermafroditismo psíquico, alterando essas afirmativas. Deve-se acrescentar que tal independência é mais evidente nos homens que nas mulheres, onde traços corporais e mentais pertencentes ao sexo oposto tendem a coincidir. Entretanto, não me encontro em posição de fornecer uma resposta satisfatória à primeira de nossas questões sobre minha paciente. O psicanalista de hábito se abstém de um exame físico detalhado de seus pacientes. Em certos casos, certamente não havia desvio óbvio do tipo físico feminino, sequer qualquer distúrbio menstrual. A jovem, bela e bem feita, tinha, de fato, a figura alta do pai e suas feições eram mais agudas do que suaves e feminis, traços que podiam ser vistos como indicadores de masculinidade física. Alguns de seus atributos intelectuais também podiam estar vinculados à masculinidade, como, por exemplo, sua acuidade de compreensão e sua lúcida objetividade, na medida em que não se achava dominada por sua paixão. Mas essas distinções são antes convencionais que científicas. O que certamente tem importância maior é a jovem em seu comportamento para com seu objeto amoroso haver assumido inteiramente o papel masculino, isto é, apresentava a humildade e a sublime supervalorização do objeto sexual, tão características do amante masculino, a renúncia a toda satisfação narcísica e a preferência de ser o amante e não o amado. Havia, assim, não apenas escolhido um objeto amoroso feminino, mas desenvolvera também uma atitude masculina para com esse objeto. A segunda questão, se tratava de um caso de homossexualismo congênito ou adquirido, será respondida
pela história completa da anormalidade da paciente e de sua evolução. O estudo desse aspecto nos mostrará até onde essa questão é estéril e despropositada. Subtítulo 2. Após essa introdução altamente discursiva, apenas posso apresentar um resumo muito conciso da história sexual do caso em consideração. Na infância, a jovem passou pela atitude normal característica do complexo de Édipo feminino, de maneira não tanto notável, e posteriormente começara a substituir o pai por um irmão ligeiramente mais velho que ela. Não se lembrava de quaisquer traumas sexuais no começo da vida, nem tampouco algum foi descoberto pela análise. A comparação entre os órgãos genitais do irmão e os seus, que fez pelo início do período de latência, aos 5 anos de idade ou talvez um pouco antes, deixara-lhe forte impressão e tivera efeitos posteriores de grande consequência. Havia poucos sinais a apontar para a masturbação infantil, ou então a análise não foi suficientemente longe para lançar luz sobre este ponto. O nascimento de um segundo irmão, quando contava entre 5 e 6 anos de idade, não exerceu influência especial sobre seu desenvolvimento. Durante os anos de pré-puberdade na escola, gradualmente familiarizou-se com os fatos do sexo e recebeu este conhecimento com sentimentos mistos de lascívia e assustada aversão, de uma maneira que se pode chamar de anormal e sem exagero em grau. Este número de informações sobre ela parece bastante escasso e tampouco posso garantir que seja completo. Pode ser que a história de sua juventude fosse muito mais rica em experiências, não sei. Como já disse, a análise foi interrompida após curto tempo e, portanto, produziu uma anamnese não muito mais digna de fé que as outras anamneses de homossexuais, de que há bons motivos para duvidar. Além disso, a jovem nunca fora neurótica e chegara à análise sem um único sintoma histérico, de modo que as oportunidades para investigar a história de sua infância não se apresentaram tão prontamente quanto de hábito. Na idade dos 13 aos 14 anos, apresentara uma afeição terna e, segundo a opinião geral, exageradamente forte por um menino de menos de 3 anos de idade, a quem costumava ver regularmente num playground infantil. Apegou-se à criança tão calorosamente que, em consequência, uma amizade duradoura surgiu entre ela e os pais dele. Pode-se inferir desse episódio que, naquela época, achava-se possuída de forte desejo de ser mãe e ter um filho. Contudo, após curto tempo, tornou-se indiferente ao menino e começou a interessar-se por mulheres maduras, porém de aparência ainda jovem. As manifestações desse interesse logo lhe valeram um severo castigo das mãos de seu pai. Ficou estabelecido, além de qualquer dúvida, que essa mudança ocorreu simultaneamente com certo acontecimento na família, e assim pôde-se examiná-lo
em busca de alguma explicação para a mudança. Antes que acontecesse, sua libido se concentrava em uma atitude maternal, a seguir tornando-se uma homossexual atraída por mulheres maduras, assim permanecendo desde então. Um acontecimento tão significante para nossa compreensão do caso foi uma nova gravidez da sua mãe e o nascimento de um terceiro irmão, quando a paciente contava cerca de 16 anos de idade. A situação de ocorrências que agora passarei a revelar não é produto de minhas forças inventivas, baseia-se em provas analíticas tão dignas de fé que para ela posso reivindicar uma validez objetiva. Foi em particular uma série de sonhos interrelacionados e fáceis de interpretar que me fizeram decidir em favor de sua realidade. A análise da jovem revelou sem sombra de dúvida que a amada era uma substituta de sua mãe. É verdade que a própria dama não era mãe, contudo, também não era o primeiro amor da moça. Os primeiros objetos de sua afeição após o nascimento do irmão mais novo haviam sido realmente mães, mulheres entre 30 e 35 anos de idade, a quem havia encontrado com os filhos durante férias de verão ou no círculo familiar de conhecidos na cidade. A maternidade, como condição sine qua non em seu objeto amoroso, foi posteriormente abandonada, de vez que na vida real essa pré-condição era difícil de combinar com outra que foi tornando-se cada vez mais importante. A ligação, sobremodo intensa, com seu último amor tinha ainda outro fundamento que a jovem com facilidade descobriu certo dia. A figura esbelta, a beleza severa e a postura ereta de sua dama faziam-na lembrar-se do irmão, que era um pouco mais velho que ela. Assim, sua última escolha correspondia não só ao ideal feminino, como também ao masculino. Combinava a satisfação da tendência homossexual com a da tendência heterossexual. É bem sabido que a análise de homossexuais masculinos em numerosos casos revelou a mesma combinação, o que deveria nos alertar contra formarmos uma concepção demasiado simples da natureza e gênese da inversão e mantermos em mente a bissexualidade universal dos seres humanos. Como, porém, devemos compreender o fato de ter sido precisamente o nascimento de uma criança chegada à família extemporaneamente ou extemporaneamente, numa ocasião em que a própria jovem já estava madura e com intensos desejos próprios, que a levou a aplicar sua ternura apaixonada à mulher que dera luz a essa criança, isto é, a sua própria mãe. E expressar esse sentimento para com um substituto materno, de tudo quanto sabemos, seria de esperarmos exatamente o oposto. Em tais circunstâncias, as mães com filhas em idade próxima de casar geralmente se sentem embaraçadas em relação a elas e as filhas capazes de sentir pelas mães uma mescla de compaixão, desprezo e inveja que em nada contribui para aumentar sua ternura. Com elas, a jovem que estamos considerando tinha, de modo geral,
poucos motivos para sentir afeição pela mãe. A mãe, moça ainda, via na filha, que se desenvolvia rapidamente, uma competidora inconveniente. Favorecia os filhos em detrimento dela, limitava-lhe a independência tanto quanto possível e mantinha vigilância especialmente estrita contra qualquer relação mais chegada entre a jovem e o pai. Assim, ansiar desde o começo por uma mãe mais bondosa fora inteiramente compreensível, contudo, difícil de entender é a razão por que deveria ter-se inflamado exatamente naquela ocasião, e sob a forma de uma paixão consumidora. A explicação é a seguinte: no exato período em que a jovem experimentava a revivescência de seu complexo de Édipo infantil, na puberdade sofreu seu grande desapontamento, tornou-se profundamente cônscia do desejo de possuir um filho homem, seu desejo de ter o filho de seu pai, e uma imagem dele na consciência ela não podia conhecer. Que sucedeu depois? Não foi ela quem teve o filho, mas sua rival, inconscientemente odiada, a mãe. Furiosamente ressentida e amargurada, afastou-se completamente do pai e dos homens. Passado esse primeiro grande revés, abjurou de sua feminidade e procurou outro objetivo para sua libido. Assim, procedendo, comportou-se exatamente como muitos homens que, após uma primeira experiência penosa, dão as costas para sempre ao infiel sexo feminino e se tornam odiadores de mulheres. Relata-se de uma das mais atraentes e infelizes figuras principescas de nossa época que ele se tornou homossexual porque a dama com quem estava comprometido em matrimônio traiu-o com outro homem. Ignoro se isso é historicamente verdadeiro, mas por trás do boato há um elemento de verdade psicológica. Em todos nós, no decorrer da vida, a libido oscila normalmente entre objetos masculinos e femininos. O solteiro abandona seus amigos homens ao casar-se e retorna à vida de clube quando a vida conjugal perdeu sabor. Naturalmente, quando a amplitude da oscilação é fundamental e final, suspeitamos da presença de algum fator especial que favorece definidamente um lado ou outro e que talvez só tenha esperado pelo momento apropriado para voltar a escolha de objeto em sua direção. Assim, após seu desapontamento, a jovem repudiar inteiramente seu desejo de um filho, o amor dos homens e o papel feminino em geral. É evidente que nesse ponto algumas coisas bem diferentes poderiam ter acontecido. O que realmente ocorreu foi o caso mais extremo. Ela se transformou em homem e tomou a mãe em lugar do pai como objeto de seu amor. Sua relação com a mãe certamente foi ambivalente. Desde o início foi fácil reviver o primitivo amor por ela e, com seu auxílio, provocar uma supercompensação de sua hostilidade atual para com a mesma, de vez que pouco havia a
fazer com a mãe real dessa transformação de sentimentos, nasceu a busca de uma mãe substituta a quem poderia ligar-se apaixonadamente. Ademais, havia um motivo prático para essa mudança, derivado de suas relações reais com a mãe, que serviu como novo ganho secundário à sua doença. A própria mãe ainda ligava grande valor às atenções e à admiração dos homens. A jovem, tornando-se homossexual e deixando os homens para a mãe, noutras palavras, se retirasse em benefício dela, poderia afastar algo que até então fora parcialmente responsável pela antipatia da mãe. Essa posição libidinal da jovem a que se chegou foi grandemente reforçada tão logo percebeu o quanto ela desagradava seu pai. Após ter sido punida por sua atitude tão afetuosa para com uma mulher, compreendeu como poderia ferir o pai e vingar-se dele. Desde então, permaneceu homossexual em desafio ao pai. Sequer também tinha escrúpulos em mentir-lhe e enganá-lo de todas as formas. Para com a mãe, na verdade, só era falsa na medida do necessário para impedir o pai de saber de coisas. Tive a impressão de que seu comportamento seguia o princípio de Talião, abre aspas, de vez que você me traiu, tem de se conformar com que eu o traia, fecha aspas. Não cheguei a nenhuma outra conclusão sobre a notável falta de precauções apresentada pela jovem, sob outros aspectos de uma excessiva sagacidade. Ela queria que o pai soubesse ocasionalmente de suas relações com a dama, do contrário, ficaria privada da satisfação de seu desejo mais penetrante, ou seja, a vingança. Assim, tomou essa providência, mostrando-se abertamente em companhia de sua adorada, passeando com ela pelas ruas próximas de onde o pai tinha seus negócios e coisas semelhantes. Ademais, essa inabilidade absolutamente não era intencional. Era notável também que ambos os genitores se comportavam como se entendessem a psicologia secreta da filha. A mãe era tolerante, como se apreciasse a retirada da filha como um favor feito a ela. O pai se enfurecia, como se compreendesse a vingança deliberada dirigida contra ele. A inversão da jovem, entretanto, recebeu o reforço final quando descobriu em sua dama um objeto que prometia satisfazer não apenas as suas inclinações homossexuais, como também aquela parte de sua libido que ainda se achava ligada ao irmão. Subtítulo 3. A apresentação linear não constitui um meio muito adequado de descrever complicados processos mentais que se desenrolam em camadas diferentes da mente. Dessa forma, sou obrigado a fazer uma pausa no exame do caso e tratar mais amplamente e profundamente alguns dos pontos acima apresentados. Mencionei que, em seu comportamento para com a dama adorada, a jovem adotara o característico tipo masculino de amor, sua humildade e sua terna ausência de pretensões. Abre aspas, «C'è poco spera e nulla chiede», fecha aspas. Sua felicidade quando lhe permitiam acompanhar um pouco a senhora e beijar sua mão
ao se separar, sua alegria quando ouvia elogiarem-na de bela, ao passo que qualquer reconhecimento de sua própria beleza por outra pessoa não lhe significava absolutamente nada, suas peregrinações a lugares outrora visitados pela bem-amada, o silêncio de todos os desejos mais sensuais, todos esses pequenos traços seus se assemelhavam à primeira e apaixonada admiração de um jovem por uma atriz célebre, a quem considera estar em plano muito mais alto do que ele, para quem mal se atreve a levantar os acanhados olhos. A correspondência com um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens que descrevi noutra parte, 1910, e cujas características especiais remetia à ligação com a mãe, aplicava-se mesmo nos menores detalhes. Pode parecer digno de nota que ela não fosse, de modo algum, repelida pela má reputação de sua amada, embora suas próprias observações confirmassem suficientemente a verdade de tais boatos. Era, afinal de contas, uma jovem bem educada e recatada que evitava para si aventuras sexuais e encarava como antiestéticas as satisfações grosseiramente sensuais. No entanto, já as suas primeiras paixões haviam sido por mulheres não afamadas por um comportamento especialmente rígido. O primeiro protesto lançado pelo pai contra sua escolha amorosa fora evocado pela pertinácia com que procurara a companhia de uma atriz cinematográfica num lugar de veraneio. Ademais, em todos esses casos, nunca se tratara de mulheres que tivessem qualquer reputação por homossexualismo, que, portanto, poderiam ter-lhe oferecido alguma perspectiva de satisfação homossexual. Pelo contrário, e logicamente cortejava mulheres coquetes, no sentido comum da palavra, e rejeitara sem hesitação os avanços condescendentes feitos por uma amiga homossexual da sua mesma idade. Para ela, a má reputação de sua dama, contudo, era positivamente uma condição necessária para o amor. Tudo de enigmático nessa atitude se desvanece quando recordamos que também, no caso do tipo masculino de escolha de objeto derivado da mãe, é condição necessária que o objeto amado seja, de uma maneira ou de outra, sexualmente de má reputação, alguém que realmente possa ser chamada de cocote. Quando a jovem mais tarde descobriu o quanto sua adorada dama merecia essa qualificação e que vivia simplesmente de oferecer seus favores corporais, sua reação assumiu a forma de uma grande compaixão e de fantasias e planos para resgatar sua querida dessas circunstâncias ignóbeis. Ficamos impressionados com o mesmo ímpeto de resgatar nos homens do tipo acima mencionado, e, em minha descrição, tentei fornecer a derivação analítica desse impulso. Somos levados a outro domínio inteiramente diferente de explicação pela análise da tentativa de suicídio, que devo encarar como seriamente intencionada e que
Incidentalmente, melhorou bastante sua posição, tanto com relação aos pais quanto à senhora que amava. Saiu certo dia de passeio com ela numa parte da cidade e, em hora que não era improvável encontrar seu pai de volta do escritório. Assim aconteceu. O pai passou por ela na rua de olhar furioso para ela e sua companheira, de que nessa época vinha tomando conhecimento. Poucos momentos depois, ela tirou-se para dentro do corte ferroviário. A sua explicação das razões imediatas que determinaram suas decisões pareciam inteiramente plausíveis. Confessara à senhora que o homem que lhes dirigira o olhar tão enfurecido era seu pai e que ele proibira por completo a amizade entre elas. A dama encolerizara-se com isso e ordenara à jovem que a deixasse ali mesmo e nunca mais esperá-la ou a ela se dirigir. O caso tinha de terminar ali. Desesperada por haver dessa forma perdido para sempre sua bem-amada, quis pôr termo à sua própria vida. A análise, contudo, pode descobrir outra interpretação mais profunda por trás da que forneceu, confirmada pela interpretação dos próprios sonhos da paciente. A tentativa de suicídio, como se podia esperar, foi determinada por 2 outros motivos além do que ela forneceu: a realização de uma punição, a autopunição e a realização de um desejo. Esse último significava a consecução do próprio desejo que, quando frustrado, a impelira ao homossexualismo. O desejo de ter um filho do pai, pois agora ela caíra por culpa do pai. O fato de, naquele momento, a senhora haver-lhe falado exatamente nos mesmos termos que o pai e proferido a mesma proibição, forma o elo vinculatório entre essa interpretação profunda e a superficial de que a própria jovem estava ciente. Do ponto de vista da autopunição, a ação da jovem nos mostra que desenvolvera no inconsciente intensos desejos de morte contra um ou outro de seus genitores, talvez contra o pai, como vingança por impedir seu amor, porém, mais provavelmente contra a mãe, quando grávida do irmão pequeno, tendo a análise explicado o enigma do suicídio da seguinte maneira: é provável que ninguém encontre a energia mental necessária para matar-se, a menos que, em primeiro lugar, agindo assim, esteja ao mesmo tempo matando um objeto com quem se identificou e, em segundo lugar, voltando contra si próprio um desejo de morte antes dirigido contra outrem. Tampouco a descoberta regular desses desejos de morte inconscientes naqueles que tentaram suicídio precisa surpreender-nos, não mais do que deveria para fazer-nos refletir que isso confirma nossas deduções, de vez que o inconsciente de todos os seres humanos se acha bem repleto de tais desejos de morte.
até contra aqueles a quem amam, uma vez que a jovem se identificava com a mãe que deveria ter morrido no nascimento do filho, a ela negado. Essa realização de punição constituía mais uma vez uma realização de desejo. Finalmente, a descoberta de que vários motivos inteiramente diversos, todos de grande intensidade, devem ter cooperado para tornar possível tal ação, está de estrito acordo com o que esperaríamos no relato da jovem de seus motivos conscientes. O pai não figurou em absoluto, sequer foi mencionado o temor de sua ira. Nos motivos desnudados pela análise, por outro lado, ele desempenhava o papel principal. Sua relação com o pai teve a mesma importância decisiva para o curso e o resultado do tratamento analítico, ou antes, exploração analítica. Por trás de sua pretensa consideração pelos genitores, por amor dos quais dispusera-se a efetuar as tentativas de transformação, jazia escondida a sua atitude de desafio e vingança contra o pai, atitude que a fizera aferrar-se ao homossexualismo. Protegida sob essa cobertura, a resistência liberou à investigação analítica uma considerável região. A análise prosseguiu quase sem sinais de resistência. A paciente, participando ativamente com o seu intelecto, embora emocionalmente bastante tranquila, certa vez, ao lhe expor uma parte especialmente importante da teoria que lhe tocava de perto, ela respondeu num tom inimitável: que interessante! Como se fosse uma grande dame levada a um museu e passando o olhar através de seu lorgnon, Lorgnon, por objetos a que era completamente indiferente. A impressão que se tinha de sua análise não era diferente da que se tem de um tratamento hipnótico, em que a resistência da mesma maneira se retirou para certa linha limítrofe, além da qual mostra ser inconquistável. A resistência com muita frequência emprega táticas semelhantes, táticas russas, como se poderia chamá-las em casos de neurose obsessiva. Em consequência, durante certo tempo, esses casos apresentam os mais claros resultados e permitem uma profunda compreensão interna, insight da causa dos sintomas. Dentro em pouco, porém, começa-se a imaginar como um progresso tão acentuado na compreensão analítica pode estar desacompanhado até mesmo da mais ligeira mudança nas compulsões e inibições do paciente, até que por fim se percebe que tudo quanto foi realizado está sujeito a uma reserva mental de dúvida e que por trás dessa barreira protetora a neurose pode sentir-se segura. Tudo seria muito bom, pensa o paciente, muitas vezes de modo inteiramente consciente. Se eu fosse obrigado a acreditar no que o homem diz, mas como não se trata disso,
E enquanto for assim, não preciso mudar nada. Depois, ao nos aproximarmos dos motivos para essa dúvida, a batalha com a resistência irrompe a sério. No caso de nossa paciente, não havia dúvida de que fora o fator emocional de vingança contra o pai que tornara possível sua fria reserva. Dividir a análise em duas fases distintas e tornara tão completos e tão claros os resultados da primeira fase. Parecia demais como se nada semelhante a uma transferência para o médico se houvesse efetuado. Isso, contudo, é naturalmente absurdo, ou pelo menos é uma maneira imprecisa de expressar as coisas, de vez que algum tipo de relação com o analista deve surgir, e esta quase sempre é transferida de uma relação infantil. Na realidade, ela me transferira o abrangente repúdio dos homens que a dominara desde o desapontamento sofrido com o pai. O azedume contra os homens, via de regra, é fácil de ser gratificado com o médico. Não precisa evocar quaisquer manifestações emocionais violentas. Simplesmente expressa-se pelo tornar fúteis todos os esforços dele e pelo aferrar-se à doença. Sei por experiência quão difícil é fazer um paciente entender precisamente esse tipo silencioso de comportamento sintomático e torná-lo ciente dessa hostilidade latente e excessivamente forte, a miúde, sem pôr em perigo o tratamento. Assim, logo que identifiquei a atitude da jovem para com o pai, interrompi o tratamento e aconselhei aos genitores que se davam valor ao procedimento terapêutico. Este deveria ser continuado por uma médica. Nesse meio tempo, a jovem prometera ao pai que, de qualquer jeito, deixaria de ver a senhora, e desconheço se meu conselho, cujas razões são óbvias, será seguido. Houve um único fragmento de material no curso desta análise que pude considerar como transferência positiva, como uma revivescência grandemente enfraquecida do original e apaixonado amor da jovem pelo pai. Mesmo essa manifestação não estava inteiramente livre de outras motivações. Só a menciono por apresentar, noutro sentido, um problema interessante de técnica analítica. Em certo período, não muito depois de começado o tratamento, a jovem trouxe uma série de sonhos que, deformados segundo a regra e enunciados na costumeira linguagem onírica, podiam não obstante ser facilmente traduzidos com certeza. No entanto, seu conteúdo, quando interpretado, era fora do comum. Previam a cura da inversão por meio do tratamento, expressavam sua alegria pelas perspectivas de vida que então se lhe abririam, confessavam seu anseio pelo amor de um homem e por filhos, e assim poderiam ter sido acolhidos como uma preparação gratificante para a mudança desejada.
A contradição entre eles e as afirmativas da jovem na vida desperta na ocasião era muito grande. Não escondia de mim que pretendia casar-se, mas só para fugir à tirania do pai e seguir imperturbada suas verdadeiras inclinações. Quanto ao marido, observava com bastante desprezo, lidaria facilmente com ele e, além disso, podia-se ter relações com um homem e uma mulher a um só e mesmo tempo, como demonstrava o exemplo da dama adorada, advertido por uma ou outra ligeira impressão. Disse-lhe certo dia que não acreditava naqueles sonhos, que os encarava como falsos ou hipócritas e que ela pretendia enganar-me tal como habitualmente enganava o pai. Eu estava certo, após havê-lo esclarecido, esse tipo de sonho cessou, mas ainda acredito que, além da intenção de desorientar-me, os sonhos parcialmente expressavam o desejo de conquistar meu favor. Eram também uma tentativa de ganhar meu interesse e minha boa opinião, talvez a fim de posteriormente desapontar-me mais completamente ainda. Posso imaginar que apontar a existência de sonhos mentirosos desse tipo, de sonhos obsequiosos, levantará uma positiva tempestade de impotente indignação em certos leitores que se denominam a si mesmos analistas, entre aspas. O quê? Exclamarão. Abre aspas. O inconsciente, o centro real de nossa vida mental, a parte de nós que se acha tão mais próxima do divino que nossa pobre consciência pode mentir também? Então, como poderemos continuar a trabalhar sobre as interpretações da análise e a exatidão de nossas descobertas? Fecha aspas. A isso precisa-se responder que o reconhecimento desses sonhos mentirosos não constitui nenhuma novidade destruidora. Na verdade, sei que o anseio da humanidade pelo misticismo é ineradicável e faz esforços incessantes por retomar para este o território de que a interpretação de sonhos o privou. Mas, certamente, no caso em pauta, tudo é bastante simples. Um sonho não é o inconsciente. Trata-se da forma pela qual um pensamento remanescente da vida desperta, pré-consciente ou mesmo consciente, pode, graças ao estado favorecedor de sono, ser remoldado. No estado de sono, esse pensamento foi reforçado por impulsos inconscientes plenos de desejo e assim experimentou uma deformação através da elaboração onírica, que é determinada pelos mecanismos predominantes no inconsciente. Com a jovem que sonhou a intenção de enganar-me, tal como fizera com o pai, certamente emanava do pré-consciente e pode, de fato, ter sido consciente. Poderia conseguir expressão entrando em conexão com o impulso desejoso inconsciente de agradar ao pai, ou substituto paterno, assim criando um sonho mentiroso. As duas intenções, trair e agradar o pai, originaram-se do mesmo complexo
A primeira resultou da repressão da última e a posterior foi pela elaboração onírica conduzida de volta à anterior. Desse modo, não se pode falar em qualquer desvalorização do inconsciente nem na desagregação de nossa confiança nos resultados da análise. Não posso desprezar a oportunidade de expressar de passagem meu espanto de que os seres humanos possam atravessar tão grandes e importantes momentos de sua vida erótica sem notá-los muito. Na verdade, às vezes, nem mesmo possuir a mais pálida suspeita de sua existência. Ou então, havendo-se dado conta desses momentos, enganar-se a si mesmos tão completamente no julgamento deles. Isto não acontece apenas em condições neuróticas onde estamos familiarizados com o fenômeno, mas parece ser também bastante comum na vida ordinária. No presente caso, por exemplo, uma jovem desenvolve uma adoração sentimental por mulheres que os pais, a princípio, acham vexatória simplesmente e raramente tomam a sério. Ela própria sabe muito bem estar muito ocupada com essas relações, porém, ela ainda experimenta poucas das sensações de amor intenso, até que uma frustração específica é seguida por uma reação bastante excessiva que mostra a qualquer um interessado que elas têm algo a ver com uma paixão consumidora de força elementar. Tampouco a jovem nunca percebera do estado de coisas algo que constituía uma preliminar necessária ao desencadeamento dessa tormenta mental. Noutros casos também encontramos moças ou mulheres em estado de grave depressão, que, ao serem interrogadas sobre a possível causa de sua condição, nos dizem que realmente tiveram um ligeiro sentimento por determinada pessoa, mas que não fora nada profundo, logo superando o sentimento quando tiveram de abandoná-la. No entanto, foi essa renúncia, aparentemente tão bem suportada, que se tornou a causa do grave distúrbio mental. Encontramos ainda homens que passaram por casos amorosos ocasionais e só pelos efeitos subsequentes compreenderam que estiveram apaixonadamente amorosos da pessoa a quem aparentemente consideraram levianamente. Fica-se também estupefato com os resultados inesperados que se podem seguir a um aborto artificial. A morte de um filho não nascido, decidido sem remorso e sem hesitação. Tem-se admitir que os poetas estão certos em gostar de retratar pessoas que estão enamoradas sem sabê-lo, ou incertas se amam, ou que pensam que odeiam quando na realidade amam. Pareceria que as informações recebidas por nossa consciência acerca de nossa vida erótica são especialmente passíveis de serem incompletas, cheias de lacunas ou falsificadas. É desnecessário dizer que neste exame não deixei de dar espaço para o papel desempenhado pelo esquecimento subsequente. Subtítulo 4. Retorno agora, após essa digressão, à consideração do caso de minha paciente.
fizemos um levantamento das forças que conduziram a libido da jovem da atitude de Édipo normal a do homossexualismo e dos caminhos psíquicos percorridos por ela no processo. O mais importante nesse respeito foi a impressão causada pelo nascimento de seu irmãozinho, e a partir disso poderíamos inclinar-nos a classificar o caso como de inversão posteriormente adquirida. A essa altura, porém, nos damos conta de um estado de coisas com que nos defrontamos em muitos outros casos nos quais a psicanálise lançou luz sobre um processo mental, fazendo recuo do desenvolvimento a partir de seu produto final. A cadeia de acontecimento parece contínua e sentimos que obtivemos uma compreensão interna, insight, completamente satisfatória ou mesmo exaustiva. Mas, se avançarmos de maneira inversa, isto é, se partirmos das premissas inferidas na análise e tentarmos segui-las até o resultado final, então não mais teremos a impressão de uma sequência inevitável de eventos que não poderiam ter sido determinados de outra forma. Observamos a seguir que poderia ter havido outro resultado e que poderíamos ter sido capazes de compreendê-lo e explicá-lo. A síntese, portanto, não é tão satisfatória quanto a análise. Noutras palavras, de um conhecimento das premissas não poderíamos ter previsto a natureza do resultado. É muito fácil explicar esse perturbador estado de coisas, mesmo supondo que tivéssemos um conhecimento completo dos fatores etiológicos que decidem um determinado resultado. A seu respeito, conhecemos apenas a sua qualidade, não a sua força relativa. Alguns são suprimidos por outros por serem fracos demais, não influenciando assim o resultado final. De antemão, nunca sabemos, porém, qual dos fatores determinantes se revelará o mais fraco ou mais forte. Dizemos apenas no final que os bem-sucedidos devem ter sido os mais fortes. Daí, podermos reconhecer sempre com exatidão a cadeia de causação, se seguirmos a linha da análise, ao passo que predizê-la ao longo da linha da síntese é impossível. Não sustentaremos, portanto, que toda jovem que experimenta um desapontamento como esse do anseio de amor que brota da atitude de Édipo na puberdade necessariamente cairá por causa disso vítima do homossexualismo. Pelo contrário, outros tipos de reação a esse trauma sem dúvida são mais comuns. Contudo, sendo assim, na jovem paciente podem ter existido fatores especiais que fizeram pender a balança, fatores externos ao trauma, provavelmente de natureza interna. Além do mais, não há qualquer dificuldade em apontá-los. Sabe-se bem que, mesmo em uma pessoa normal, leva algum tempo antes de se tomar finalmente a decisão com referência ao sexo do objeto amoroso. Entusiasmos homossexuais, amizades exageradamente intensas e matizadas de sensualidade são bastante comuns em ambos os sexos durante os primeiros anos após a puberdade. Assim também aconteceu com nossa paciente. Nela, porém, essas tendências mostraram-se sem dúvida mais
fortes e permaneceram mais tempo do que noutras pessoas. Além disso, esses presságios de homossexualismo posterior haviam ocupado sempre a sua vida consciente, enquanto a atitude originária do complexo de Édipo permanecer inconsciente e se mostrar apenas em sinais, tais como seu comportamento terno com o garotinho, quando estudante estivera longo tempo enamorada de uma professora rígida e inaproximável. Evidentemente, uma mãe substituta mostrara muito vivo interesse em certo número de jovens mães bem antes do nascimento do irmão, portanto, com mais certeza ainda antes da primeira reprimenda do pai. Assim, desde anos muito precoces, sua libido fluíra em duas correntes, das quais a da superfície é a que, sem hesitação, podemos designar como homossexual. Essa última era provavelmente uma continuação direta e modificada de uma fixação infantil na mãe. Possivelmente a análise aqui descrita na realidade não revelou nada mais que o processo pelo qual, em ocasião apropriada também, a corrente heterossexual e mais profunda da libido foi desviada para a homossexual e manifesta. A análise demonstrou, além disso, que a jovem trouxera consigo desde a infância um complexo de masculinidade fortemente acentuado, jovem fogosa, sempre pronta a traquinagens e lutas, não se achava de modo algum preparada para ser a segunda diante do irmão ligeiramente mais velho. Após inspecionar seus órgãos genitais, desenvolver uma acentuada inveja do pênis, e as reflexões derivadas dessa inveja ainda continuavam a povoar-lhe o espírito. Era na realidade uma feminista. Achava injusto que as meninas não gozassem da mesma liberdade que os rapazes e rebelava-se contra a sorte das mulheres em geral. Na ocasião da análise, as ideias de gravidez e parto eram-lhe desagradáveis em parte, presumo devido ao desfiguramento corporal a elas vinculado. Seu narcisismo de moça recorrera a essa defesa e deixara de expressar-se como orgulho por sua boa aparência. Diversas pistas indicavam que, anteriormente, deveria ter tido fortes tendências exibicionistas e escopofílicas. Quem ansiosamente desejar que as reivindicações dos fatores adquiridos em oposição aos hereditários não sejam subestimadas na elogia, chamará a atenção para o fato de que o comportamento da jovem, tal como antes descrito, era exatamente o que decorreria em uma pessoa com forte fixação materna, do efeito combinado das duas influências da negligência da mãe e da comparação de seus órgãos genitais com os do irmão. Aqui a marca da operação da influência externa. Nos primeiros anos de vida, é possível atribuir algo que seria bom considerar como uma peculiaridade constitucional. Por outro lado, de fato, uma parte dessa disposição adquirida, se foi realmente adquirida, tem de ser atribuída à constituição inata. Assim, na prática, vemos uma contínua mescla e mistura do que, em teoria, tentaríamos separar em um par de opostos, a saber,
caracteres herdados e adquiridos. Se a análise tivesse terminado mais cedo, mais prematuramente ainda, haveria a possível opinião de que se tratava de um caso de homossexualismo posteriormente adquirido, porém, tal como foi, uma consideração do material nos impele a concluir tratar-se antes de um caso de homossexualismo congênito, o qual, como de praxe, fixou-se e se tornou inequivocamente manifesto apenas no período seguinte à puberdade. Cada uma dessas classificações faz justiça apenas a uma parte do estado de coisas verificável pela observação, mas despreza outra. Seria melhor não ligar demasiado valor a esse modo de enunciar o problema. A literatura do homossexualismo em geral deixa de distinguir claramente entre as questões da escolha do objeto por um lado e das características sexuais e da atitude sexual do sujeito pelo outro, como se a resposta primeira necessariamente envolvesse as respostas às últimas. A experiência, contudo, demonstra o contrário. Um homem com características predominantemente masculinas e também masculino em sua vida erótica pode ainda ser invertido com respeito ao seu objeto, amando apenas homens em vez de mulheres. Um homem em cujo caráter os atributos femininos obviamente predominam, que possa, na verdade, comportar-se no amor como uma mulher, dele se poderia esperar, com essa atitude feminina, que escolhesse um homem como objeto amoroso. Não o bastante, pode ser heterossexual e não mostrar, com respeito a seu objeto, mais inversão do que um homem médio normal. O mesmo procede quanto às mulheres. Também aqui o caráter sexual, mental e a escolha de objeto não coincidem necessariamente. O mistério do homossexualismo, portanto, não é de maneira alguma tão simples quanto comumente se retrata nas exposições populares. Uma mente feminina fadada assim a amar um homem, mas infelizmente ligada a um corpo masculino, uma mente masculina irresistivelmente atraída pelas mulheres, mas aí dela aprisionada em um corpo feminino. Trata-se, em seu lugar, de uma questão de 3 conjuntos de características, a saber: 1. Caracteres sexuais físicos, hermafroditismo físico. 2. Caracteres sexuais mentais, atitude masculina ou feminina. 3. Tipo de escolha de objeto. Essas características, até certo ponto, variam independentemente uma da outra e em indivíduos diferentes são encontradas em permutações múltiplas. A literatura tendenciosa obscureceu nossa visão dessa inter-relação, colocando em primeiro plano, por razões práticas, o terceiro aspecto, tipo de escolha de objeto, que é o único que impressiona o leigo, e além disso exagerando a proximidade de associação entre esta e a primeira característica. Ademais, ela bloqueia o caminho para uma compreensão interna, insight, mais profunda de tudo que uniformemente se designa de homossexualismo, rejeitando 2 fatos fundamentais revelados pela
investigação psicanalítica. O primeiro deles é que os homens homossexuais experimentaram uma fixação especialmente forte na mãe. O segundo é que, além de sua heterossexualidade manifesta, uma medida muito considerável de homossexualismo latente ou inconsciente pode ser detectada em todas as pessoas normais, se tomarmos em consideração essas descobertas. Evidentemente cai por terra a suposição de que a natureza criou de maneira aberrante um terceiro sexo. Não compete à psicanálise solucionar o problema do homossexualismo. Ela deve contentar-se com revelar os mecanismos psíquicos que culminaram na determinação da escolha de objeto e remontar os caminhos que levam deles até as disposições instintuais. Aqui o seu trabalho termina e ela deixa o restante à pesquisa biológica que recentemente trouxe à luz, através dos experimentos de Steinach, resultados muito importantes concernentes à influência exercida pelo primeiro conjunto de características acima mencionadas sobre o segundo e o terceiro. A psicanálise possui uma base comum com a biologia ao pressupor uma bissexualidade original nos seres humanos, tal como nos animais, mas a psicanálise não pode elucidar a natureza intrínseca daquilo que, na fraseologia convencional ou biológica, é denominado de masculino e feminino. Ela simplesmente toma os dois conceitos e faz deles a base de seu trabalho. Quando tentamos reduzi-los mais ainda, descobrimos a masculinidade desvanecendo-se em atividade e a feminilidade em passividade, e isso não nos diz o bastante. Já tentei explicar até onde podemos razoavelmente esperar ou até onde a experiência já provou que o trabalho de elucidação, como parte da tarefa da análise, nos forneça os meios de efetuar uma modificação da inversão. Quando se compara até onde podemos influenciá-la com as notáveis transformações que Steinach efetuou em alguns casos através de suas operações, o resultado não provoca uma impressão muito imponente, mas seria prematuro ou exagero prejudicial se nessa fase cedêssemos a esperanças de uma terapia da inversão que pudesse ser geralmente aplicada. Os casos de homossexualismo masculino em que Steinach foi bem-sucedido atendiam à condição nem sempre presente de um hermafroditismo físico muito patente. Qualquer tratamento análogo do homossexualismo feminino é atualmente bastante obscuro. Se consistisse em remover o que são provavelmente ovários hermafroditas e enxertar outros que se supõem serem de um único sexo, haveria poucas perspectivas de ser aplicado na prática. Uma mulher que já se sentiu ser um homem e amou a maneira masculina dificilmente permitirá que a forcem a desempenhar o papel de mulher quando deve pagar pela transformação não vantajosa sob todos os aspectos, com a renúncia a toda a esperança de maternidade.